esse jogo do Botafogo foi a virada de chave do Endrick no Palmeiras? É assim que o clube enxerga, PVC? Muito assim. Tem uma sonora, uma entrevista que o Endrick dá no intervalo do jogo contra o Atlético Paranaense e para o Edgar Alencar no Premier, em que ele, Sport TV, né? Em que ele fala a seguinte frase. Deixa eu pegar a frase textual aqui. Sobre ter tranquilidade. O Edgar Alencar pergunta para ele sobre as hipóteses que ele tinha. Driblar o goleiro, finalizar normalmente, dar uma cavadinha, que foi a escolha dele. A calma que ele teve na grande área, perguntou o Edgar Alencar. E o Endrick responde: ali é normal para mim, porque na base eu venho fazendo muitos gols assim, dentro da área. Eu fico muito tranquilo ali. De vez em quando eu vinha um pouco nervoso, não sei porquê, mas hoje eu vim com uma calma imensa. Quando eu peguei a bola e vi o Bento ali, eu vi o espaço para ver a cavadinha. Essa aspa, ela é muito simbólica. E eu tentei conversar com algumas pessoas sobre o que está acontecendo, por que esse suposto nervosismo antes. É meio óbvio, mas ao mesmo tempo é bom ter relatos de quem está convivendo no dia a dia. E o entendimento é sim de que o jogo contra o Botafogo foi o jogo que transformou o Endrick no sentido de vir aqui com uma calma imensa para fazer o que eu fazia na base. De certa forma, é o jogo que transforma, pode ter sido. Estou entrando aqui no inconsciente do Endrick, não tem como fazer isso. Mas é um jogo que pode ter transformado o Endrick em adulto realmente. Ou seja, um jogo que mostrou para ele que jogar nos profissionais é igual a jogar na base. Vim aqui com uma calma imensa. Essa frase é realmente muito forte. E só lembrando, eu fui até ver de novo, porque esses números me assustam. O Endrick nasceu em 2006. A minha estava comentando isso, Razão, ontem com os meus companheiros de cobertura da Seleção Brasileira, Éder Traschini, Lucas Musetti, e o nosso barcelonista Thiago Arantes, que está lá em Barcelona. O cara não estava nascido quando a Seleção Brasileira estava se preparando em Vex, apenas isso, ele não existia. Não tinha saído ainda do ventre da mãe quando a Seleção Brasileira estava lá, Ronaldinho Gaúcho, invasão, aquele negócio todo, né? É muito futuro, o futuro chegou. E você nasceu em que ano, Igor? Eu sou um pouquinho mais antigo que ele, 91, mas também não estou tão velho ainda, né? Não se nasce em 91. Nem muito menos em 2006. Nasceu em quem? Qual é? Se não se nasce em 91, imagine em 2006. 2006 eu acho um absurdo. Imagine, pô, tá maluco. Não dá. Quem nasceu em 2006 é um negócio que me tira do prumo aqui no nosso de primeira. Quem pode continuar no prumo é você votando na nossa enquete. Está equilibrado, hein? Muito equilibrado, mais de 500 votos. Quem termina a rodada na liderança? Botafogo, Palmeiras ou Red Bull Bragantino? Red Bull, Bragantino e Palmeiras estão liderando. O Red Bull com 40, Palmeiras 38. Você continua votando com a gente. Aqui no nosso chat o Marcel está mandando mensagens, o Mário, o Caê, o Emerson, o Sérgio, o Ivan Kendi sempre com a gente, o Vitor também ligado conosco. O Ivan Kendi está falando sobre a situação do Pedrinho, São Januário. Já a gente vai atualizar essa situação com o nosso PVC em relação à possibilidade da Crefisa entrar com naming rights no estádio de São Januário. Informação da coluna do PVC que ele trouxe para a gente aqui no portal do UOL. Vai subir já. Vai subir já. Assim, o texto já está pronto. Boa. O Igor, estava dando uma olhada aqui numa reportagem que você fez a respeito do Richard Rios, você, Flávio Latifi e Luiz Assá. O Richard Rios, que hoje é titular no Palmeiras, como é que foi a situação dele no Flamengo? Conta pra gente. Só um parênteses em relação ao Endrick aqui, essa maturidade, ela é vista, inclusive, pelo Fernando Diniz na Seleção Brasileira, senão ele não teria sido convocado agora. Então, o Diniz não chamou o Endrick por caridade, vamos iniciar um projeto aqui com garotos, igual a gente já via convocação anteriores de terceiro goleiro da Sub-20, só para o cara pegar a experiência. É para chegar lá e para resolver. Sobre o Richard Rios, né? Sempre tem esse reencontro com o Flamengo, esse assunto volta à tona, principalmente agora com ele. Já tinha sido ventilado, né, essa situação, se atentado para essa situação, quando ele foi contratado pelo Palmeiras,
E agora, nesse confronto propriamente dito, né, o assunto volta para entender um pouco melhor o que aconteceu com o Richard Rios aqui no Flamengo, por que ele não ficou, por que não teve espaço e tal. Foi uma grande aposta, né? O Rios foi uma aposta do Flamengo, porque o Flamengo identificou o Rios ali no futsal da seleção colombiana, né, no torneio de futsal que teve aqui no Rio. Os caras viram nele um grande talento e puxaram o moleque para a base do Flamengo ali. Só que aí, quando ele vai bem na base, ganha destaque e tal, chega a jogar naquela partida lá em que o próprio Flamengo e Palmeiras, né, teve aquele surto de Covid no Flamengo, todo mundo fora do jogo, né? O Flamengo conseguiu arrancar um empate lá no Allianz Parque, enfim, ele estava nesse contexto de jogadores jovens que foram colocados ali para atuar. Mas o Flamengo é tanta gente para a posição, enfim, tantas situações. Ele chegou a ser emprestado para um time no México, aí se machucou lá. Então, teve esse contexto de muita gente no setor, contratações, naquela vibe de contratações, e essa lesão também durante a passagem dele pelo México, que aí dificultou a continuidade, foi um espaço para ele aqui no Flamengo. E aí foi para onde que ele buscou depois uma solução, foi o Guarani, e aí teve destaque no Guarani, Campeonato Paulista, e Palmeiras conseguiu essa contratação no começo do ano, depois do estadual, para que isso fosse reforçado com o Richard Rios do setor de meio campo, que era, enfim, com as saídas, né, de Danilo, por exemplo, e outras situações envolvendo outros jogadores, o Palmeiras precisava de alguém ali para esse setor, e o Richard Rios não teve espaço para se desenvolver, né, como se tivesse um pouco sufocado pela quantidade de gente na posição aqui. O Flamengo foi num período posterior que buscou nomes como Vidal, medalhões e tal. Tinha dos jovens que surgiam, tinha, por exemplo, o João Gomes, que foi muito bem, já está lá na Premier League. Então, o contexto não foi muito favorável para o Richard Rios aqui no Flamengo, apesar de ele ter sido reconhecido como um grande talento na base, né, como foi pensado lá do futsal, perdão, mas faltou espaço, né, para ele se desenvolver aqui como jogador. E agora, inclusive, já está aí na seleção colombiana também, e tendo alguns minutos aí em sequência nesse Palmeiras do Abel Ferreira. Confesso que eu não lembrava dessa foto dele jogando com a camisa do Flamengo. Diga, PVC. Só porque como diz a Adriana, minha mulher, falou a vida inteira para os meus filhos, quem guarda tem, quem não cuida fica sem. Palmeiras 1, Flamengo 1. Prévia. Flamengo, problemas. Gustavo Henrique, Covid. Everton Ribeiro, Covid. William Arão, Covid. Léo Pereira, Covid. Rodrigo Caio, Covid. René, Covid. Gabriel Batista, Covid. João Gomes, Covid. Tuller, Covid. Bruno Henrique, Covid. Isla, Covid. Diego, Covid. Felipe Luiz, Covid. Mateuzinho, Covid. Michael, Covid. E o Flamengo, por causa disso, é o jogo do Hugo. E na minha prévia... No Allianz Parque, não foi? Foi no Allianz Parque. E aí, na minha prévia, jogaria o Diego Alves, que acabou não jogando também, porque também ficou doente. O Flamengo jogou com Hugo Souza, João Lucas, depois de Yuri, Natan, Otávio e Ramon, Thiago Maia, Gerson, De Arrascaeta, Lincoln, depois Lázaro, Guilherme Bala, depois Richard Rios, aos 25 do segundo tempo, e Pedro. Técnico, Jordi Guerreiro. Domenech Torrent, Covid. Foi aquele jogo que teve uma grande movimentação de bastidor para que a partida não acontecesse naquele contexto, exatamente por causa desse surto que tirou todo o time do Flamengo, teve que jogar com o time todo desfigurado, e isso aumentou ainda mais essa rixa de rivalidade que já existe dos últimos anos entre as duas equipes.